Quanto valem os naming rights do estádio Baenão, que podem ser readquiridos nesta temporada de 2022? No vídeo de hoje ele trazer aqui informações também a respeito do contrato com o Banpará, o banco que financia os investimentos dentro do estádio Baenão da equipe do Remo, quanto esses valores podem ser renegociados agora no final do contrato, fazer uma comparação também com outros clubes que já fizeram essa aquisição dos naming rights dentro do futebol brasileiro e quanto que o Remo pode faturar para essa temporada e visando também a longo prazo. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde iremos falar aqui a respeito também do estádio Baenão. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdos de qualidade aqui no nosso canal. Além disso, vários assuntos também relacionados ao Remo. Então, se você é torcedor do Leão, pode colar aqui no Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa situação dos naming rights que cada vez mais vem crescendo dentro do futebol brasileiro. Uma prática que dentro da Europa e também nos Estados Unidos, na Ásia, a gente já vê diversos exemplos, como o Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid, o próprio estádio da Juventus, que é o Allianz Stadium também lá na Itália. Então já é uma prática muito comum lá nos Estados Unidos, por exemplo, com a Mercedes-Benz Arenas do Atlanta. Então assim, já é uma coisa bem normal nos olhos dos estrangeiros. Entretanto, aqui no Brasil a gente está engatilhando ainda nessa situação, até mesmo porque é uma previsão de muita grana chegando aos cofres dos clubes aqui do futebol do nosso país, se observar realmente tanto a equipe de marketing quanto os diretores financeiros, o potencial que essas marcas podem agregar, tanto no futebol, falando para os times, quanto também o retorno econômico para as empresas. Dessa forma, dentro do Remo e também do Paysandu, rival aí do Leão, já é uma prática que já vem sendo adotada desde a temporada de 2020. Se você lembra bem, ainda em outubro daquele ano, foi firmado ainda em 2020 um contrato de 2 temporadas com o Banpará, principal banco aí do Pará e também, por que não, da região norte do país, que pagou às duas equipes R$1.500.000 para cada nesse contrato de duração até o final de 2022, sendo parcelados em 2 vezes de R$750.000, sendo pagas aí tanto em novembro de 2020 e a última parcela já em janeiro de 2021, que ajudou bastante para as economias do Remo, que investiu aí na sua infraestrutura, principalmente de iluminação dentro do estádio Baenão. Se você lembra, grande parte dos jogos, tanto de 2020 e 2019, era na parte da manhã mesmo, por conta de não ter uns refletores adequados para a iluminação exigida aí pela CBF. Então foi um investimento realmente que deu muito certo, até mesmo contando aí com grande parte dos jogos da Série B no período noturno, realmente colocando em prática esse investimento feito inicialmente pelo Banpará, R$1.500.000 pelos naming rights do estádio Baenão, que começou a ser chamado de Banpará Baenão. Então é dessa forma que funciona a aquisição dos direitos de nome em tradução livre, se a gente for comparar. Então a gente fazendo esse balanço, tanto dos valores já estabelecidos, quanto também uma prática que já foi adotada alguma vez dentro da equipe, então já não é algo novo. Pode ser que realmente após agora o final de 2022, tanto o Banpará quanto outras empresas também, tanto do Pará quanto de outras partes do Brasil, podem fazer essa aquisição dentro da equipe do Remo. Eu trouxe aqui alguns números também, comparando, fazendo uma estipulação se a gente fosse, por exemplo, firmar um contrato de 25 temporadas, como é a média dentro dos clubes do futebol internacional. Aqui no Brasil essa média beira mais ou menos 20 anos, mas eu resolvi estabelecer 25 anos, 25 temporadas de naming rights dentro dos estádios. Agora, pelo lado do Baenão, que foi ainda na temporada de 2020 a primeira experiência, negociado por 2 temporadas por R$1.500.000, então a gente pode presumir que seria um valor de R$750.000 por temporada. A gente somando isso por 25 anos, daria um valor total de R$18.750.000, o que é um valor realmente interessante, que o Remo nas suas últimas temporadas já teve o seu próprio estádio e deixou de lucrar esse valor, por exemplo, se a gente comparar aí de 2000 para cá. Então é uma grana extra que entra dentro dos cofres do clube e eu acredito que esse valor pode sim ficar muito maior. Isso porque a gente está falando de um contrato com o Banpará que não teve nenhuma concorrência, assim podemos dizer. Não foram duas empresas duelando uma com a outra, ver quem vai patrocinar, quem vai financiar.
muito pelo contrário, foi mais uma forma ali tanto do governo do Pará elevar a sua moral com a torcida, né, do Remo e também do Paysandu e ganhar mais moral também dentro e fora de campo. Então realmente pode ser valores bem maiores praticados, além disso pela duração do contrato, que fica sendo aí 25 anos de exclusividade. Então comparando, agora eu já vou trazer aqui os números também de outras partes do Brasil, eu estipularia um valor mais ou menos aí de 40 milhões de reais para 25 anos com, por exemplo, né, o nome dos name rights no estádio do Baenão. Então, mais ou menos essa faixa de valor, 40 milhões de reais, acho que seria um justo só para chegar e colocar o nome, sem considerar ali, pode ter negociações tanto para melhorar a infraestrutura, uma possível reforma dentro do estádio, né, uma ampliação e por aí vai, pode chegar inclusive em outros valores, melhores negociações, tanto para o Remo quanto essa provável empresa que pode estar chegando para investir na equipe de Belém. Ainda naquela análise modesta que eu fiz de 18 milhões de reais, se a gente fosse considerar, por exemplo, só esse valor de 750 mil reais que o Bampará pagou por temporada ao Remo para ter os seus name rights, daria aí uma questão de 1,5 milhões de reais por mês durante 2 temporadas, o que é um valor realmente bem interessante, ou seja, seria algo bem viável tanto para os cofres do Remo quanto também para uma outra empresa. Se fosse parcelado por mês durante um ano, seria mais ou menos 1,5 milhões de reais por mês, né, durante uma toda temporada, ou seja, já dá para bancar uma folha salarial de uma equipe da Série B muito bem, isso mesmo porque até, por exemplo, o próprio Goiás, o Coritiba, que subiu para a Série A, tiveram aí folhas salariais menores do que 2 milhões. Então a gente tem que ver melhor essa situação, pode ser um contrato realmente de várias temporadas, como foi, por exemplo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com mais de 20 anos de duração, ou contratos mais breves, como aconteceu com o Bampará, de 2 temporadas apenas. Aqui dentro do futebol brasileiro, as maiores vendas e também aconteceram mais no curto prazo, é algo que a gente está acostumando ainda com essa ideia. Em primeiro lugar, por 300 milhões de reais, o Corinthians, que vendeu aí para a Hypera, dona da Neoquímica, da Doril, enfim, diversas marcas aqui no Brasil, vendeu 20 anos da Neoquímica Arena, a antiga Arena do Corinthians, a Arena Itaquerão, realmente rebatizada como os novos name rights do estádio do Corinthians. Em 2013 também, né, o Palmeiras já tinha acertado aí com a Allianz, que pagou mais ou menos dentro dessa faixa de valor de 300 milhões de reais. Em segundo lugar vem o Atlético Mineiro, que já está em negociações com a MRV, que financiou tanto a construção do seu estádio, mais ou menos aí 50 milhões de reais, mais 60 milhões por 10 anos de duração dos name rights do Galo, lá de Minas Gerais. Em terceiro lugar, já mais pelo lado do Nordeste, a Fonte Nova, que teve aí patrocínio da Itaipava, no total de 10 temporadas, totalizando 43 milhões de reais para o governo de Salvador. Assim como a Arena de Pernambuco, que foi negociada também agora mais recentemente com a Itaipava, um valor de 20 milhões de reais também por 10 temporadas. Então aqui no Brasil a gente está caminhando ainda para ter realmente uns name rights decisivos dentro do clube, mas pode ser uma grana muito maior dentro do orçamento previsto para a temporada, principalmente se tratando das equipes de Belém, que tem uma torcida muito grande no estado do Pará. Não duvido nada chegar várias empresas interessadas nessa aquisição, como foi agora no caso do Bampará. Até mesmo separei aqui uma listinha para trazer as principais empresas sediadas no principal estado aí do norte do país. E ainda essa matéria é de 2010, então com toda certeza deve ter aí alguns números atrasados. Mas em primeiro lugar estava a Alunorte no ramo de mineração, assim como a Albras. A Celpa vinha em terceiro lugar no ramo de energia elétrica, assim como, por exemplo, a Jari Celulose, a Unimed de Belém, Formosa Supermercados e a Compar. Nessa ocasião, em 2010, o Bampará só estava na 14ª colocação, ou seja, ainda se a gente fosse comparar 12 anos atrás, teria pelo menos 13 empresas mais fortes do que o próprio Bampará para fazer essa aquisição, quem sabe, dos name rights do estádio Baenão. Então é algo que realmente pode envolver cifras muito grandes. Não tem informações precisas a respeito de uma empresa que está interessada, o próprio Baenão, que pode renovar também por mais algumas temporadas. Quero saber sua opinião, qual o melhor caminho para o Remo, né, nessa situação, né, renovar com o Bampará, ou é melhor buscar uma outra empresa, enfim, que pode financiar inclusive maiores valores. Quero saber sua opinião também sobre a mudança de nome do estádio, se você preferia, né, continuar só com o nome original, ou realmente essa ideia de vir uma empresa e estampar ali a sua marca não é ruim, né, visando, né, o melhor funcionamento financeiro
da equipe. Quero saber sua opinião, até mesmo que o vídeo de hoje não consegui falar sobre números precisos por conta de não ter informações exatas sobre uma provável negociação futura, mas é algo que pode acontecer, já até mesmo trazendo aqui, né, os primórdios dessa futura negociação de naming rights dentro do estádio Baianão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!